Olá, espero que você esteja bem. Quero te convidar nesse momento a meditar um pouco na Palavra de Deus junto comigo. E hoje eu quero falar contigo sobre como lidar com as tentações do dia a dia. E para pensar nisso, a gente tem que primeiro entender o que é uma tentação. A tentação é um impulso para a prática de uma coisa que não é boa. É um desejo forte, é uma inclinação, é uma proposta que é feita à nossa carne, que nos chama muito a atenção porque costuma ser atrativa, costuma ser agradável aos nossos olhos e parece ser muito boa. Mas o fim da tentação me leva até o pecado, me induz ao erro. E esse é o problema, porque a tentação é agradável e ela me conduz ao pecado. E a consequência do pecado é o afastamento de Deus. Eu vou te dar um conselho muito importante. Isso é simples e serve para qualquer tipo de pecado. Você tem algumas opções com respeito ao pecado. A primeira é que quando você é tentado, você pode confessar a tentação. Se você é tentado e você confessa a tentação, você tira o poder dela e você coloca isso nas mãos de Deus. Você confessa isso a Deus, você confessa isso a um amigo, ao seu pastor, a um conselheiro, a um discipulador, a um líder. Isso te abençoa. Agora eu vou te falar uma coisa. Se você decidir não confessar a tentação vai tomar lugar no teu coração e uma hora você vai cair. E aí você vai ser obrigado a ter que confessar um pecado. E aí, por fim, se você não confessar um pecado, o pecado uma hora vem à tona, tenha você escolhido confessá-lo ou não, e aí a queda é revelada. Então tudo começa na tentação. Eu quero que você entenda que ser tentado não é a mesma coisa que cometer um pecado. Só comete o pecado aquele que cede à tentação. Então não se sinta culpado pela tentação, porque a tentação é comum ao ser humano enquanto nós estivermos nessa terra. Nós vamos ser tentados. A Bíblia fala de Elias, que era um homem de Deus, um homem irrepreensível. E ainda assim, Elias, a Bíblia diz que ele foi tentado. Jesus, o próprio Filho de Deus encarnado nessa terra, o Messias, o Salvador, o Cristo. A Bíblia diz que ele foi tentado depois de passar 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando e orando. A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito de Deus até o deserto e ali ele foi tentado pelo diabo. Então as tentações vão vir sobre você. Então não tenha medo de confessar as tentações, porque se você esconder isso, tudo que você guarda no seu coração ganha força. Agora aquilo que você coloca para fora perde força. Paulo nos ensina que é possível vencer as tentações. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Paulo diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ou seja, não veio nada sobre vocês que vocês não consigam suportar. Ele conclui dizendo assim: e Deus é fiel, Ele não permite que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Então entenda que a tentação que vem sobre você, ela não é mais forte do que aquilo que Deus já colocou em você. E ele conclui o texto dizendo assim: mas quando vocês forem tentados, Ele mesmo, o Deus que permitiu a tentação, Ele mesmo providenciará o escape para que vocês possam suportar a tentação. Então só há uma maneira de vencer a tentação, sabendo que é de Deus que vem a força para dizer não a ela, para não ceder a ela. Tiago também nos ensina acerca disso. Na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: portanto, se submetam a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de você. É interessante que Tiago não fala primeiro de resistir ao diabo, ele fala primeiro de se submeter, de se sujeitar a Deus. Você só consegue dizer não a uma tentação, a algo que o diabo está propondo a você para te tirar da presença de Deus, quando você primeiro submete a Deus. Entenda, você nunca vai ser forte o suficiente a ponto de não ser mais tentado. Mas conforme você se aproxima de Deus, conforme o teu coração é moldado por Ele, o teu espírito se fortalece, e aí as tentações continuam sendo fortes, mas agora você também está mais forte para vencê-las com maior facilidade. Essa é uma palavra para que você consiga resistir às tentações, porque elas vão continuar vindo. Mas o Deus que permite que elas venham também é o Deus que te respalda, te dá força, e como Paulo mesmo disse, te dá o escape para que você possa suportar. Se você foi abençoado por essa palavra, compartilhe com alguém, porque Deus está te dando força para que você resista a todas as propostas que o mundo e o diabo têm feito a você. Que Deus te abençoe.